Libra, vamos para sua leitura para a área amorosa. É a área escolhida pós-leituras mensais para estarmos desenvolvendo agora no mês de abril. E estarei deixando então na descrição do vídeo meu contato para leituras particulares e também para os meus serviços terapêuticos e espirituais. E a chave Pix, caso você sinta em seu coração de deixar aqui uma contribuição para esse canal. Então vamos lá para a sua leitura. Lembrando que é uma leitura atemporal e geral, não serve para todos, mas aqui pode ter um conselho interessante para você, para a área amorosa, independentemente de não servir toda a leitura para você, ok? Então eu peço aqui também a sua contribuição para que você curta, compartilhe esse canal, vai me ajudar aqui a manter as mensagens. Tem pouquíssimas curtidas, embora as pessoas assistam esse conteúdo. Então eu tô pedindo aqui, contribua, compartilhe esse canal com outras pessoas que podem gostar também, tá? Isso tudo me ajuda. Vamos lá. Atração. Atraia o amor romântico. Você atrai o amor romântico quando vive o instante presente com plenitude. A gente vai entrar depois um pouquinho mais nisso, tá? Paixão. Deixe que o seu coração e a sua alma cantem de alegria. Merece a pena esperar. La sincronização divina atua em sua vida amorosa. Sua vida amorosa. As cartas são em espanhol, eu não sou muito boa nisso, tá? Então aí dá uma enroladinha, mas vocês entenderam, né? Vamos lá para a última carta que eu vou tirar aqui desse. Matrimônio. Essa situação implica em matrimônio. Uau! Ou é um matrimônio que você já tem, ou um matrimônio que pode acontecer em sua vida decorrente. E o signo de Leão estava nessa vibe, tá? E aqui está muito parecido, vamos ver se vai ser bem nesse sentido. Existe alguém em relação a quem você tem atração e pode ser recíproco aqui, porque existe uma paixão, existe aqui uma possibilidade de algo, ou existe já esse algo em sua vida, esse relacionamento onde há muita atração e muita paixão. E vale a pena esperar, pode ser que você esteja em um relacionamento, vale a pena esperar para dar um próximo passo, vale a pena não ter pressa, vale a pena aguardar um pouco as coisas se desenrolarem como elas têm que ser. As mulheres, principalmente, nós mulheres temos uma tendência, principalmente quando a mulher não teve ainda um relacionamento, não teve filhos, o relógio biológico tá ali gritando, parece que fica mais difícil esperar. Então, muitas vezes as mulheres querem um relacionamento já pensando aí no casamento. E esquecem de todo o envolvimento, de todo e eu não tô falando de você se deixar ser enrolada, veja bem, tá? Eu estou falando de você se permitir viver um dia de cada vez. Pra quê? Pra não acabar aceitando por pressa coisas que você não deve aceitar. Pra acabar não atropelando as coisas. Daqui um pouco tá misturando patrimônio com essa pessoa. Então, você deve entender que vale a pena esperar, tá? Para que as coisas se desenvolvam, para que você faça as melhores escolhas com clareza, tá? Então, deixa eu ver aqui. E se vale a pena esperar, você pode estar num processo aí de finalização na sua vida, você pode estar necessitando encerrar alguma coisa na sua vida, e com base nisso, vale a pena esperar para que chegue exatamente essa conexão em sua vida. Ou você vem aguardando, você tem que adaptar a sua situação. Aqui eu não estou dizendo para você não agir se você sente que deve agir. Aqui eu estou dizendo para que você compreenda dentro da sua situação. Você pode já ter esperado muito, né? E acabar essa situação dando até em matrimônio, porque houve resiliência nessa situação. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Clarificando cada carta, então. Atração, pendurado. É engraçado, essas cartas são diferentes.
Ai, paixão, juízo. Uau, paixão com juízo, hein? Vamos ver. Imperatriz. Vale a pena esperar. Imperatriz. Tá, tô pescando aqui. Imperador. Uau. Então, pendurado com a atração existe alguém ou é você em relação a alguém que sente uma forte conexão, mas tenta até não olhar, tenta não se prender a isso, procura nem quer enxergar, tá de olhos fechados. Olha só, aqui fica difícil de mostrar bem para vocês exatamente por causa das cartas aqui. Tem uma mulher voando atrás, né? E esse homem aqui, ele tá pendurado lá, de costas, ele não quer ver, ele tá até de olhos fechados. Que existe alguém que tem uma atração que independe de olhar. Independentemente de estar olhando, que essa pessoa sente essa atração, sente essa vontade de estar com você, ou você em relação a alguém, sinto que pode ser alguém em relação a você. E aí fica se impedindo de viver algo plenamente com você. E aqui a paixão com o juízo é alguém que leva muito em consideração aspectos racionais, tá? Nessa questão de paixão, envolve muita razão dentro de algo que é sentimento. E até certo ponto, eu venho falando bastante sobre isso aqui, que até certo ponto envolver a razão deve ser feita, deve ser para quê? Para fazer escolhas boas para mim, envolvendo a razão ali, o aspecto racional no relacionamento, quando envolve relacionamento. Mas essas questões de escolha, será que elas estão pautadas em algo que realmente é verdadeiro ou é com base em preconceito, entender que aquela pessoa não está no mesmo patamar evolutivo ou mesmo financeiro, como vamos dizer aqui, que essa paixão envolve abrir mão de alguma coisa, de algum aspecto que se refere muito ao que a sociedade espera de você, sabe? Que você esteja envolvido com um determinado tipo de pessoa, porque é isso que esperam de você, é isso que a sua família, o seu pai, se está aqui ou se já falecido, esperaria de você, que você estivesse com alguém assim. Quando na verdade o seu coração quer outra pessoa, quer outra situação. Então, com base nisso, você se impede de viver algo quando, na verdade, você está esperando para viver algo com alguém que, por mais que não seja da sua religião, da sua classe social, essa pessoa tem um poder, até mesmo espiritual, porque é a imperatriz. Você está deixando de acessar uma imperatriz, tá? Porque está trazendo muitos aspectos racionais para algo que é paixão, que é sensualidade, que é sentimento. Então as pessoas deixam de viver aquilo que é mais sagrado, a oportunidade de viver algo pleno, belo, porque estão alinhados com o que se espera de nós. Ainda parece que a gente vive no século passado, sabe? Que as pessoas têm que ter aquele determinado tipo, senão não podem viver o amor, né? E aqui a gente tem que parar e analisar o seguinte: essa pessoa que você está buscando ou pensa em se relacionar, tem forte atração, pensa muito nessa pessoa, ela tem valores que estão alinhados com os seus? Porque muitas vezes a gente acaba vivendo relacionamentos com base no amor, na paixão, que acabam sendo o nosso buraco, né? Acabam nos levando ao nosso inferno interior, né? O que, de certa forma, não é ruim, porque se você se alinhou com uma pessoa dessas, é porque existe alguma coisa que você precisa olhar em relação a isso. E não como estado de culpa, de cura. Cura, nós somos cura uns para os outros, né? E algumas pessoas exageram quando nos fazem mal pra gente estar trabalhando essa cura. Algumas pessoas exageram muito, né?
Mas o que eu vejo é que essa imperatriz aqui também não deve, e aqui eu tô falando de uma mulher, eu estou sentindo isso, tá? Não deve também ficar esperando. Eu tô pegando esse outro, né? Vale a pena esperar e tal. Mas também, se essa pessoa tem esses sentimentos, sente algo por você e te diminui, ou, enfim, caso de outros aspectos, essa pessoa não tá no seu pleno poder. Essa pessoa precisa se transformar o quê? Até para ter um relacionamento com você, no imperador. E o imperador, ele está no pleno domínio de si mesmo e ninguém, nenhuma crença religiosa, nada que esperam dele vai pará-lo. Ele vai fazer, ele vai estar no seu pleno poder e entendimento do que ele quer. Então, essa pessoa não vai se deixar levar pelo que a mamãezinha e o papaizinho queria de mim. Pelo que a sociedade espera. Então, o que eu tô vendo aqui é que essa situação pode levar ao matrimônio, porque nós estamos um ao lado do outro aqui, o imperador e a imperatriz. Nós temos aqui um casal real na mesa. O casal mais poderoso do tarô. Mas talvez por coisas bobas, essa pessoa não acessa você. Ah, porque se eu ficar com essa pessoa, o que vão pensar de mim? Ah, porque... Ah, imagina eu vou atrás dessa pessoa. Ah, porque... Ah, imagina, eu vou ser criticado. A minha mãe, meu pai. Imagina um barbado velho pensando que a mãe e o pai vão pensar se estiver com essa pessoa. Porque não é o ideal, não é a religião certa, não é... Essa pessoa não deveria ter filhos, a gente tem filhos. A imperatriz aqui, ela pode ser a mãe, né? Pode ter filhos. Então, com base nisso, eu deixo de viver aquilo que eu gostaria, o amor, porque a sociedade me diz que eu tenho que ter uma pessoa, como se a gente vivesse antigamente, praticamente virgem. Né? Ou menos não deve ter filhos. Por quê? Porque um homem, né, deve aceitar somente aquela que vai gerar os seus filhos. Homem que é homem, assume os seus sentimentos em primeiro lugar. Por isso que essa imperatriz aqui não é vale a pena esperar. As cartas a gente tem que aprender a interpretar. E aqui eu já tô pegando um aspecto mais firme. Não é amorzinho, não. A imperatriz tá aqui, tá vendo que essa pessoa gosta dela. Aí ele tem sentimentos, mas tudo é um motivo para se impedir, não querer olhar para isso. Na verdade, é um fujão. Na verdade, está fugindo dos seus sentimentos. E se eu não tenho poder para viver o que eu quero, os meus sentimentos, então essa imperatriz não está falando de um imperador de verdade, a gente está falando de um imperador, uma carta como se ela estivesse invertida. Então, vale a pena esperar, a pessoa tem uma atitude de homem, atitude de mulher, se a gente estiver trocando as bolas aqui. Pode, eu sinto que eu estou falando para mulher, mas a gente pode inverter? Pode. Tá? A atitude de alguém firme na vida. Eu quero tal coisa, eu gosto dessa pessoa. Então, aquilo que a pessoa é, de alguma forma me fere tanto assim, realmente fere os meus valores ou é um preconceito? Certo? Eu tô com medinho, porque o fulaninho que não fala nada por mim, não paga as minhas contas, vai dizer, você está com essa pessoa? Como? E aí, você deixa de viver uma oportunidade de relacionamento por causa de bobagem. Porque você não está no seu pleno poder para poder viver isso. Então aqui é um puxão de orelha para alguém que quer fazer algo, mas está com medinho, sabe? A espiritualidade está desafiando alguém aí. E aí? Gosta dessa pessoa ou não gosta? Quer ou não quer? Ah, não quer? Então deixa eu mandar outra pessoa pra essa pessoa aí, porque você não tá no patamar dela mesmo. Tá? E essa imperatriz aqui, ela é plena. Ela é todas as rainhas. Ela está no pleno domínio dos elementos da natureza, nela mesma. E quando ela está assim, enche o saco um masculino fraco. Uma imperatriz quer um imperador. Tá? Então esse masculino que vem para essa mulher não vai durar do lado dela se for um masculino fraco. Então é nesse sentido que eu tô pegando aqui, tá?
sentir atração, paixão, tudo mais, mas aí não toma atitude. Tá aquilo pendurado no juízo. Fazendo juízo, apontando. Ah, não, mas essa pessoa é isso. Ah, não, mas essa pessoa usa o batom vermelho. Ah, mas essa pessoa não sei o quê. A minha mãe não vai aceitar uma pessoa assim. E aí, então, casa com a mamãe. Eu tô sentindo uma energia, assim, dos guardiões aqui, bem, muito forte. E não só isso, sabe que a mãe Iemanjá, uau, a vela dela chama tá altíssima. Sabe que a mãe Iemanjá, assim, elemento água, ela tem domínio desse elemento. E ela tá aqui. Eu estou sentindo também que, quando eu olhei para a chama dela, eu vi altíssima, assim, que existe aqui uma necessidade de olhar para isso e saber escolher. Você quer esse cara aí, tá pendurado aí, não faz nada? Não toma atitude em relação a você? Olha, minha querida, se eu fosse você, eu ficava esperando mesmo chegar alguém melhor, porque esse aí não tem condições, tá? Se a espiritualidade está ali te indicando para fazer alguma coisa, se a espiritualidade está te incentivando, você tem a intuição de fazer. Por quê? Porque você gosta, porque você tem muita atração, você tem paixão por essa pessoa. Mas você não faz por causa da mamãezinha, por causa do papaizinho. É hora de se libertar, é hora de crescer. Você não cresceu ainda. Ah, porque são as minhas limitações, mas de alguma forma estão pedindo que você tenha domínio de você mesmo, das suas emoções. Para saber escolher o que quer para sua vida, independentemente do outro achar bonitinho ou não. Eu já me libertei disso, porque aqui na minha vida, pegar tarô das deusas, senti aqui pra você, tá? Aqui na minha vida mesmo, a minha desconstrução das minhas referências, do que eu tinha como referência, tudo aconteceu, uma desconstrução em relação a mim. Então eu tô me vendo como perfeita? Não. Mas quem passou por um inferno, por uma desconstrução total da vida, não tem paciência pra ficar com joguinho, sabe? Tem que ser alguém firme no que quer na vida. Ou cai fora, dá espaço para outro. Entende? Exatamente isso. Ai, porque eu tenho medo de ouvir não. Eu não posso dizer ouvir não. Aí tem gente que hoje em dia faz assim, faz uma amarração. Eu já vi, inclusive, várias pessoas falando junto ali, como se fosse um podcast, mas não era bem um podcast, que é como se fosse a pessoa tivesse direito de fazer uma amarração, amarrar uma alma, que não é dela, não foi ela que criou, não é uma alma criada por Deus, para não ouvir o não, na hora de chamar para sair, você faz uma amarração e você acaba estragando e atrapalhando toda a vida da pessoa, financeira, tudo, por causa de porque eu não quero ouvir não, eu não sei ouvir não. Bravo isso, né, gente? A gente tem que lidar com todo tipo de coisa. E é mais uma das minhas histórias. Eu passei por isso. Eu não tava nem aí pra pessoa. Nossa, não tinha nada a ver comigo. E aí, lá pelas tantas, eu tava morrendo de amor. Não conseguia sair daquele relacionamento. Eu chegava a pensar e pedir pra Deus e perguntava, até aprender a me defender, né? Por favor, até quando eu vou aguentar isso? Eu não sei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não consigo sair disso aqui. Tinha aspectos emocionais a serem trabalhados de cura? Claro que tinha, mas tinha também o raio da amarração. E quando a gente aprende e passa por isso, a gente começa a se auto-observar. Opa! O que está acontecendo? Eu vou analisar se o que eu estou sentindo é genuíno, eu vou consultar, eu vou observar como eu estou, né? Porque se algo que está me deixando com dependência emocional não é bom para mim, tá? Aqui a gente está falando que um casal tem que estar no seu pleno poder, imperatriz e imperador, tá? E não para ficar um submisso ao outro, independentemente de diferenças religiosas, culturais, financeiras, tá? Vamos lá. Morgana, ritmos. Como assim? Tá. Então, aqui é ritmos, entre no ritmo, sintetize as coisas. Para de pensar um pouco nos empecilhos e pensa no que você tem a oportunidade de viver, se isso seria favorável, seria bom. Traga o juízo, mas de uma forma mais equilibrada. Tá desequilibrado aqui. Você veja, assuma esse desafio, tá afim? Entre nesse desafio. É um desafio para você, você está sendo desafiado, desafiada a assumir o que você sente, o que você quer. O quanto você é capaz de fazer as coisas por você mesmo, independentemente dos outros.
Nossa, eu não pus aqui. Energia e ilusão. Então, vale a pena esperar, e aqui é para ser imperatriz, por quê? Para você não entrar numa ilusão. Aí vem alguém todo para você, no final das contas, é uma ilusão. A pessoa não vai... Então, assim, observe os comportamentos dessa pessoa. Você tem condições de avaliar isso. Observe quem é essa pessoa, como ela se apresenta, se liberte das expectativas. Por quê? Porque embora envolva aí uma possibilidade de, no final disso tudo de um matrimônio, existe aqui uma questão de possibilidade de estar se iludindo com uma pessoa que não toma atitudes. Aí você espera, daqui a um pouco deixa de conhecer outras pessoas, porque está esperando alguém que não toma atitude. Então trabalhe aqui na sua energia, para cada vez estar mais e mais e mais no seu estado de imperatriz. No pleno domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, para que quando chegar esta pessoa, você saiba avaliar se ela merece estar com você ou não. E essa pessoa tem que ser homem suficiente, se for uma mulher, mulher suficiente também, para se abrir a essa possibilidade. E se permitir viver. Aqui, matrimônio imperador. Durga, limites. Quem dá o limite é você, tá? E aqui, junto com o imperador, tem que cuidar para não ser autoritário demais. Porque a imperatriz não vai ficar com alguém que está subjugando ela, tá? A imperatriz não vai ficar com o imperador tóxico. Ela vai ficar porque ela quer. Porque ela também é imperatriz, ok? O que mais? Deixa eu entender um pouquinho melhor aqui. Justiça. Então, limite, justiça. É exatamente isso, ó. Para essa questão de matrimônio, essa pessoa tem uma tendência a ir para um aspecto do imperador um pouco mais autoritário, tá? Então, o que eu vejo aqui? É a necessidade de também você, imperatriz, estar no seu pleno poder, no seu pleno domínio. Mas eu tenho mais dinheiro do que você, vou oferecer isso a você. Bom, mas isso não me prende. Isso não é suficiente para me prender em nada, tá? O que eu vejo aqui? É que ambos aqui têm que trabalhar em si mesmos cada vez mais para estarem no seu devido poder. E aí formar um casal. Aquele casal que ninguém derruba. Cada um com a sua individualidade, respeitando sua individualidade, mesmo com o matrimônio. E respeitar a individualidade, tem gente que confunde. Eu vou a minha individualidade, então eu tenho que cuidar de mim. E aí deixa a mulher sozinha, fica com um bando de barbado, pra cima e pra baixo. E a mulher tá lá sozinha, vivendo um relacionamento sozinha. O imperador, ele assume o relacionamento. Ele não vai deixar, porque daí nós estamos falando de um menino disfarçado de imperador. Então, ter a individualidade ali, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu momento de meditação, eu tenho o meu momento de querer ler um livro. E não há nada de errado nisso, sabe? São coisas assim saudáveis que a gente tá falando, né? Tô falando, vou pra balada, porque eu tenho uma individualidade, vou deixar essa pessoa aí largada sozinha, enquanto eu vou lá beber. Não, imperador não é assim, né? O imperador não é assim. E nem a imperatriz, tá? Então eu tô vendo aqui, existe um certo puxão de orelha pros dois, mas é mais assim, pra um aspecto masculino que eu tô sentindo aqui, tá? Eu vou tirar um oráculo da lua pra gente concluir, então. Uma carta. Uma carta, quando a espiritualidade pega, assim, firme, meu Deus do céu. Quando a espiritualidade pega firme, assim, até eu sinto, assim, um tremor aqui. Ai, meu Deus. Não é fácil. Energia fortíssima. Nada dura pra sempre. Então, no nada dura pra sempre, a gente pode estar falando do relacionamento em si? Sim. Pensando, as pessoas vêm na nossa vida, vêm e vão da nossa vida. Daqui a pouco eu tô com uma pessoa super legal. De alguma forma surge uma oportunidade e eu vou embora. Ou então, aqui me fala também que essa paralisação de algo que já poderia ter acontecido por falta de atitude não deve persistir. Não deve durar pra sempre essa espera. Eu sinto até que é mais nesse sentido do que no relacionamento não dura pra sempre. E as pessoas, a gente, né, às vezes tem um casal maravilhoso, um parte pro outro plano, acontece também, né? E fica aquela saudade, e aí, se essa é a sua situação, né? E você pode não se permitir viver novamente o amor.
Nada dura para sempre, às vezes são estágios, situações, estações do ano que nós passamos. E nessas estações, algumas pessoas seguem conosco, outras não. E aí eu não tô falando de sair vivendo amores de qualquer jeito, de uma forma irresponsável. Mas, sabe, quando a gente se conecta com alguém de alguma forma, pode existir um grande aprendizado aqui para essa pessoa aqui, que é se permitir viver aquilo que sente, mas fazendo análises mais justas, menos, como eu posso dizer aqui, não é só incoerente que veio a palavra aqui também, análises que não estão baseadas no que me disseram que a vida deve ser, né? É claro que existem diferenças que são irreconciliáveis, não para um amigo, para um parente, para alguém que a gente conviva. Às vezes, num relacionamento, as coisas complicam um pouco mais. Mas é justamente na diferença que a gente aprende muito mais em vários aspectos da nossa vida. Então, signo de Libra, eu senti que a sua mensagem foi concluída aqui. Espero ter te ajudado e eu vou ficar por aqui. Até mais.